Então, hoje nós vamos tratar sobre dois tópicos básicos, né? Objeções ao culto doméstico e também as motivações para fazermos o culto doméstico. É uma série de estudos que os irmãos estão passando pela primeira vez, é uma série de estudos que nós estamos fazendo nesse tema. Está lá gravado no grupo da igreja, no canal da igreja. Depois, se quiserem assistir, podem voltar lá, tá certo? É um tema precioso para a nossa vida, para a vida da igreja. Os puritanos previam que algumas pessoas levantariam objeções a momentos regulares de culto doméstico. Seguem algumas dessas objeções e respectivas respostas. Então, eles já analisaram algumas objeções e como elas deveriam ser respondidas. A primeira: não existe na Bíblia nenhuma ordem explícita para ter culto doméstico. É interessante que, normalmente, irmãos, esse é um argumento utilizado, por exemplo, contra batismo infantil. Não há um versículo no Novo Testamento que ordene o batismo infantil. O problema é que esse tipo de argumento ele é perigoso, porque a nossa doutrina ela não é fundamentada apenas em declarações explícitas das Escrituras, mas também naquilo que nós chamamos, daquilo que é logicamente deduzido das Escrituras. Então, é óbvio que a palavra de Deus ela é a base para tudo isso, e isso se monta através de uma estrutura revelacional mesmo. Veja, então, embora não haja nenhuma ordem explícita, os textos citados que nós já estudamos, lembra que nós falamos base bíblica para a prática do culto doméstico, né? Então, aqueles textos daquela aula foram citados. Nós estudamos no Antigo e Novo Testamento a base bíblica para o culto doméstico, certo? Mas alguém pode dizer: eu quero um versículo que diga faça culto doméstico, né? E aí veja, acima deixam claro que Deus quer que as famílias o adorem todos os dias. A Bíblia apresenta tanto regras gerais de que a oração deve ocupar plenamente a nossa vida, quanto exemplos específicos de oração na família. Deus espera que apliquemos isso a nossas circunstâncias particulares. Deixa lhe mostrar aqui, irmãos, um detalhe muito importante, certo? Por que a igreja ela não aceita, por exemplo, já viu aquelas igrejas que o pastor pega o paletó e roda assim e o povo cai, né? Assim, deve ser, não sei a razão disso, mas vocês já viram isso acontecer em alguns lugares, né? Espero que vocês não tenham ido a uma igreja que viram isso, mas certamente na televisão isso é muito comum, né? Entretanto, eu perguntei para um deles qual a razão disso, ou por que as pessoas caem no espírito, né? No culto ela cai, um cai, outro cai, por que cai? Qual é a lógica disso? Aí ela disse assim: veja, quando o anjo apareceu a Daniel, ele caiu com o rosto no chão. É interessante, eles pegaram um versículo para dizer que aquela é a base. Mas, irmãos, preste atenção nisso. É preciso que as regras gerais sejam também estabelecidas. Veja, eu preciso ter exemplos de prática e preciso ter regras gerais para isso. Não é um exemplo na Bíblia que vai montar a estrutura de uma prática. Eu costumo dizer que nem tudo que está na Bíblia deve ser praticado na igreja, mas tudo que é praticado na igreja e no culto precisa estar na Bíblia, certo? Esse é o princípio básico. Então, é claro que o culto doméstico você não vai encontrar um princípio, mas você tem Deus ordenando a oração e regulando a oração e exemplos disso acontecendo nas casas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer. Né? Sem querer ir muito longe, mas eu fecho nesse último argumento. Lembre-se de outro detalhe: o sábado não foi... Deus não obedeceu à lei do sábado. O que foi que Deus fez, irmãos? Ele disse assim: fez Deus o mundo em 6 dias e descansou no 7º.
Então ele descansou. Por que ele fez isso? Porque é bom. Porque tudo que Deus faz é bom. Se é bom, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que praticar. Aí ele diz: lembre o dia de sábado para o santificar. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, assim também vocês devem fazer o mesmo. Então o exemplo agora é nosso. Ele fez e serviu de exemplo para nós, e padrão. Só que ele não submeteu a lei do sábado. Nós nos submetemos à lei de Deus. Ele faz isso porque é bom, é da sua natureza. Se é bom, deve ser praticado, certo? Então não caio nessa ideia de que falta o versículo, porque tem exemplos e práticas disso na Bíblia. Logo, é isso que Deus requer do seu povo. Segunda objeção: o culto doméstico é só uma característica dos puritanos. Aí é muito bom. Botou nas costas dos puritanos, você está livre do problema, né? Então, qual é a melhor maneira de acabar com alguém? Esse é neopuritano. Não interessa quem ele é, o que é que ele faz, onde ele mora, o que é que ele come, né? Não, pode fazer um Globo Repórter para ele, não interessa, não importa. Esse indivíduo está morto. Então as pessoas dizem: é uma prática puritana, logo não tem valor nenhum. O culto doméstico é só uma característica puritana. Pelo contrário, irmãos, a ordem para o culto doméstico procede das Sagradas Escrituras e, por conseguinte, de Deus e não de homens. Se fosse dos puritanos, não era obrigado a fazer. A gente não tinha por que obedecer. Por que eles vão para a Bíblia primeiro, para depois ir para a história? Porque a base é a palavra de Deus, não é a história, não é? E ele diz: olha, embora os puritanos de fato insistissem nisso, eles o faziam apenas pelo zelo de obedecer às Escrituras. Além do mais, os puritanos eram alunos estudiosos da história e procuravam permanecer na corrente predominante da fé cristã, enquanto as Escrituras lhes permitissem fazê-lo. E aí vem um exemplo histórico de Crisóstomo. Philip Schaff, irmãos, é o maior historiador, né? Tem uma coleção da história da igreja, certo? E não há nenhuma obra de história como essa. Philip Schaff, ele comenta que ele cita Crisóstomo. Crisóstomo viveu em 349 até 407. Então você imagina, meados do século IV, início do século V da era cristã. E veja o que Crisóstomo falou, né? Ele diz: olha, instou que cada casa deveria ser uma igreja e cada chefe de família deveria ser um pastor espiritual, lembrando-se de que terá de prestar contas até de seus filhos e empregados. Naquela época ele diz: olha, ele vai prestar contas a Deus dos seus filhos, das pessoas que trabalham com ele. A dificuldade que nós temos de falar do Evangelho para as pessoas que trabalham com a gente é algo que precisa ser revisto. Você precisa ter essa oportunidade, não só meus filhos, mas aqueles que trabalham comigo. Veja, na realidade, na minha casa, né? O culto doméstico não foi uma inovação puritana, em hipótese alguma, né? O culto doméstico não foi uma inovação puritana. Terceiro ponto, vamos lá. Esse tipo de planejamento procura controlar e limitar o Espírito de Deus. Vocês já viram isso, não? Por que as pessoas têm dificuldade com um culto que é estruturado dentro de uma liturgia bíblica? Qual a dificuldade das pessoas? Porque parece que a gente está impedindo o Espírito de fluir. Que nas igrejas é assim: olha, quem quiser ficar de pé, fique. Quem quiser gritar, grite. Quem quiser pular, pule. Não. Ele diz: seguir o que Deus manda, ele diz, significa tolher o Espírito. Então, fazer um culto doméstico regulado dessa maneira, eles vão dizer, é controlar e limitar o Espírito de Deus. Preste atenção, irmãos. É verdade que, como o vento, o Espírito de Deus age quando lhe agrada, e não controlamos nem compreendemos seus caminhos. João, capítulo 3, verso 8, quando ele fala ali com Nicodemos. Mas Deus exige que nos instiguemos a apegar-nos a Ele. Ele insiste nisso. Ele exige isso. Como é que eu faço, irmãos? Eu pego 2 textos bíblicos rapidamente para nós lermos.
Abra sua Bíblia comigo, Isaías 64, versículo 7. Isaías 64, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Já ninguém há que invoque o teu nome. Não há ninguém que busque ao Senhor. Veja lá em 2 Timóteo, capítulo 1, vamos lá, Novo Testamento, lá, 2 Timóteo, capítulo 1. Veja, irmãos, o que diz a palavra de Deus. Capítulo 1, verso 6. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Veja, por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Perceba que o apóstolo, ele insiste, apegue-se àquilo que foi dado, apegue-se àquilo que foi entregue. Não há ninguém que busque a Deus, vocês precisam buscar a Deus. Fazemos isso ao nos colocar regular e disciplinarmente nos caminhos em que Ele trafega os meios de graça. Quais são os caminhos? Onde Ele trafega os meios de graça, irmãos? Oração, a palavra. Veja, eu preciso me colocar no caminho onde a presença, a obra do Espírito vai operar. Onde Ele opera? Quando nós estamos lendo a Bíblia e orando, quando estamos reunidos no nome dEle. Então, se eu estou em busca dessa operação do Espírito na minha vida, não há outro lugar. Não é limitar o Espírito, pelo contrário, é me colocar no lugar onde Ele abençoa. Eu sei que Deus abençoa quando nós estamos adorando a Ele. Eu vou fazer o quê? Vou adorá-lo. Eu sei que Deus abençoa quando nós estamos lendo a Bíblia, então nós vamos ler a Bíblia. Eu sei que Deus abençoa quando nós estamos orando em família, então nós vamos orar em família. Se eu sei que Deus... Então isso não é limitar o Espírito, isso é se colocar no lugar onde Deus abençoa a sua igreja. Isso é o culto doméstico, irmãos. Se essa objeção fosse aceita, todas as ordens de adoração seriam subvertidas. Porque não só o culto doméstico, mas nós iríamos nos preocupar, por que o culto ele é assim, por que nós pregamos dessa forma, isso é por isso que a obra do Espírito não acontece aqui. Então eu vou para uma igreja onde o Espírito é derramado com mais liberdade. Como isso? Sem pregação da palavra, sem o cântico da palavra. Como é que isso acontece, irmão? Isso é produzido pelos homens, não por Deus. Se Deus abençoa nos meios que Ele me deu, é lá que eu vou estar, é lá que eu vou me colocar, certo? Ainda, aí uma outra objeção, aí vem aspectos práticos, né? Nossa família não tem tempo para isso. Se você tem tempo para atividades recreativas e prazeres, mas não tem tempo para o culto doméstico, pense, irmãos, em 2 Timóteo 3, verso 4 e 5, que diz assim: 3, 4 e 5. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais inimigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. Nós temos mais tempo para os prazeres do que tempo para o culto. Pessoas que amam mais os prazeres do que a Deus têm uma aparência de piedade, mas negam o poder dela. O tempo tirado
de atividades familiares e de outras ocupações para buscar a bênção de Deus nunca é perdido. Nunca é perdido. Que bom mesmo é nós termos um tempo de diversão. Ainda na sequência, outro slide, por favor. Se levarmos a palavra de Deus a sério, diremos: não consigo me dar o luxo de não dar prioridade a Deus e a sua palavra em minha família. Certa vez, um teólogo chamado Samuel Davis, viveu meados do século XVIII, afirmou: se tivesses sido formados apenas para este mundo, haveria algum peso nessa objeção, mas como soa estranha uma objeção dessas vir de um herdeiro da eternidade, peço que me diga, para que recebeste o vosso tempo? O principal motivo não é para que possais vos preparar para a eternidade, e não tendes tempo algum para aquilo que é o maior interesse de vossa vida. É como, veja, eu não tenho tempo para cuidar das coisas da eternidade, como se eu fosse criado para viver nesse mundo para todo sempre. E aí eu tenho tempo para tudo, menos para aquilo que vai ser a minha vida, onde eu vou viver a eternidade com o Senhor. Eu não tenho tempo para isso. Mas para as coisas dessa vida que estão aqui amanhã, hoje e amanhã não estão mais, que a traça vai destruir, que o ladrão vai roubar. Não adianta, irmãos, não podemos dar ao luxo de não dar prioridade a Deus e a sua palavra em hipótese alguma. Ainda outra objeção, isso muitas vezes aos homens vai acontecer isso: não tenho jeito para conduzir nossa família no culto doméstico. Então você vai encontrar isso, não? Eu encontrar homens dizendo assim: eu até entreguei para minha esposa a condução porque eu não tenho jeito para isso, né? Estranho. Tal objeção pode ser resultado de timidez, de falar diante dos outros, ou de desconhecimento sobre o que e como falar. Haywood encorajou assim os seus leitores: veja, Deus não exige talento, eloquência ou inclinação para falar. Os sacrifícios a Deus são um espírito quebrantado. Salmo 51:17. Se não consegues orar, será que não podes cair de joelhos e dizer a Deus que não consegues orar? Não consegues desejar que Ele te ajude a orar? Não consegues somente dizer, como pobre publicano: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador? Se não for obstinação, mas fraqueza, Deus te capacitará e muito. O seu Espírito ajudará em tuas incapacidades, tanto o que dizer, quanto como orar. Ajuda-me, Senhor. Socorre-me nas minhas necessidades. Não é esse o meu papel? Não é essa a minha função? Me dá graças para que eu faça. Você acha que é natural um marido dar a vida por sua esposa? Não é natural, irmãos. É obra da graça de Deus. É por isso que eu não posso não orar. Me ajuda, Senhor, a viver conforme o Senhor requer de mim, a cumprir os teus propósitos. Outro slide diz: se essa é a sua condição, deixe-me dar-lhe umas poucas sugestões no espírito dos puritanos. James Alexander ou Matthew Henry escreveram sobre o culto doméstico. Eu vou, irmãos, cada coisa mais gloriosa que a outra, cada coisa mais gloriosa que a outra. Então, eu vou lidar com esse material do Matthew Henry, fazendo o resumo para vocês lá na frente. Mas o que ele diz o seguinte: veja, leia bons escritores nessa área. Ele cita dois nomes, James Alexander e Matthew Henry. Em segundo lugar, peça orientação a pastores e pais tementes a Deus. Pergunte se podem visitar seu lar, mostrando-lhe como dirigir o culto doméstico, ou então se pode observar como você o faz e em seguida apresentar sugestões. Peça ajuda.
peça ajuda. Terceiro, simplesmente comece. Simplesmente diga agora. Vamos fazer aqui uma agenda, não, isso aqui, a agenda não está pronta ainda, aqui o mês não está. Comece hoje. Eu suponho que vocês já estejam lendo as Escrituras e orando juntos. Se não estiverem, comece a fazê-lo. Se estão lendo e orando juntos, acrescente uma ou duas perguntas ao trecho lido e cantem alguns salmos ou hinos. Vá aumentando 1 ou 2 minutos por semana até cheguem a 25 minutos. Não passem disso. 25 minutos é um bom tempo no culto doméstico. Façam isso. Contudo, pode ser que sua hesitação em dirigir o culto doméstico não seja resultado de falta de confiança ou conhecimento, mas uma consciência de que sua vida não está em ordem com Deus. É assim, às vezes acontece isso mesmo. Eu estou vivendo em pecado, eu não me sinto com direito ou com a condição de fazer aquilo. O que você tem que fazer? Você precisa se arrepender dos seus pecados e confiar no Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se e confie nele. Matthew Henry escreveu: segui o método certo. Segue o método certo. Primeiro, colocai Cristo no trono de vosso coração, e então estabelecei uma igreja de Cristo em vossa casa. Deixai que Cristo habite em vosso coração pela fé, e depois disso deixai-o habitar em vossa casa. E quando o vosso coração se abrir para Cristo, assim como o de Lídia se abriu, permite que vossa casa, assim como a casa de Lídia, também se abra para Ele. Quando Deus abriu o coração de Lídia, ela abriu a sua casa para o Senhor. Abra o seu coração a Cristo, e a sua casa será aberta para o Senhor. Não terá outro caminho. Não terá outro caminho. Ainda, alguns dos membros de nossa família não vão participar. Pode haver lares em que é difícil realizar o culto doméstico, mas esses casos são raros. Se você tem filhos intratáveis, veja o termo, intratáveis, siga uma regra simples com eles. Não ler as Escrituras, não cantar e não orar significa não tomar a refeição. Coisa básica. Diga, não, mas aí na nossa geração, né, isso é a opressão, ele vai fazer. Não, irmãos, ele está debaixo da sua casa, é sua regra. Se ele quiser viver de forma ímpia, ele viva fora da sua casa. Ele sai de casa para viver impiamente. Se você pega um filho ímpio, de prática ímpia, e deixa na sua casa, sem regras, ele vai transtornar o outro filho, o terceiro, o quarto filho. Você não entende por quê? Todos são contaminados, porque um foi tratado de forma pecaminosa. Nesta casa serviremos ao Senhor. Todos respiramos, portanto, em nosso lar, cada um precisa louvar ao Senhor. Salmo 156, todo ser que respira, louve ao Senhor. Não dá espaço para tal exceção, nem mesmo para filhos não convertidos. Ali diz, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Não dê espaço nem para o filho que não é crente, que se diz não crente. Ainda o puritano Haywood nos desafia: quem é o dono da casa, tu ou eles? Se essa causa é de Deus, isto é, o culto doméstico é de Deus, no nome e na força de Deus, apropria-te dela, e Ele estará do teu lado, no cumprimento do dever. Não temas o homem. Não temas o homem. Faz aquilo que deve ser feito. Continue, por favor. Não queremos ser hipócritas. Isso é engraçado. É o pecado transvestido de santidade. Nós não fazemos, pastor, eu sou sincero, eu não gosto de hipocrisia. Nós não fazemos. Isso é pecado, irmão. Confessar pecado não é sinceridade, não é? Eu dizer porque eu sou crente, porque eu confesso, não, porque eu estou em pecado, eu digo. Você tem que mudar de vida. Já viu isso assim? Olha, eu sou sincero.
Ou então, eu não quero ser hipócrita. É possível que alguns dos membros de nossa família não sejam convertidos, e Deus odeia a oração dos ímpios, Provérbios 15:8. Mas um pecado, orar sem ser convertido, não justifica o outro, não orar de jeito nenhum. Vou repetir: um pecado, orar sem ser convertido, não justifica outro pecado, não orar de jeito nenhum. A atitude daquele que levanta essa objeção é perigosa. Uma pessoa não convertida talvez jamais use sua condição de não convertido para justificar a negligência desse dever. Seu coração sem a graça não é desculpa para que não ore. Não encoraje seus filhos a dar essa desculpa para evitar o culto doméstico. Olha, ele disse que não quer nada com o Senhor, eu vou deixá-lo no quarto dele. Não. Enfatiza a necessidade que eles têm de usar cada um dos meios de graça. Será que esse não pode ser o meio da sua conversão? Você está ocultando do seu filho aquilo que pode salvá-lo? Você vai estar deixando ele no quarto quando ele poderia ouvir a palavra e naquele dia ser salvo? Não faça isso. Continue comigo. Objeções, agora algumas motivações para o culto doméstico. Por que devemos fazer o culto doméstico? Os puritanos ensinavam que o culto doméstico não é somente um dever diante de Deus, mas também um prazer gerado por convicções profundas e sinceras, partilhadas por todos que amam e temem o Senhor. Por todos que amam e temem o Senhor. Qual é uma boa motivação? O bem-estar eterno de seus amados. Deus emprega meios para salvar almas. O mais comum é ele usar a pregação da sua palavra, mas ele também pode usar o culto doméstico. Matthew Henry escreveu: considera em especial aquilo para o qual eles, teus filhos, estão destinados em outro mundo. Eles foram criados para a eternidade. Cada um de teus filhos tem uma alma preciosa e imortal, que precisará ficar para sempre no céu ou então no inferno, de acordo com a preparação que receber no estado presente, e talvez muito em breve ela tenha de passar para aquele mundo de espíritos. Muito em breve. Os filhos foram criados para a eternidade. Como você tem preparado sua família para a eternidade? Como você tem preparado sua família para a eternidade? Que eles vão ser doutores, vão ter condições de viver nessa terra com glória. Talvez você tenha se dedicado e investido muito nisso. Mas aqui são alguns anos. Alguns anos. E a eternidade, como é que vai ser? Tem pessoas organizadas e desorganizadas, né? Por exemplo, a pessoa mais pobre, né? A pessoa que vai fazer uma viagem grande, você se prepara, você planeja essa viagem, né? Nós planejamos fazer uma viagem em 2019 com a família toda para os Estados Unidos. Nós passamos 2 anos e meio preparando essa viagem, organizando, guardando dinheiro, comprando dólar, tudo que sobrava era para isso, o objetivo é esse, aquele, aquilo outro. Teve alguns percalços, mas correu como geral planejado. Nós íamos passar 30 dias, nós passamos 2 anos e meio preparando para 30 dias nos Estados Unidos. E a eternidade, irmãos? Que a gente vai viver, não são 30 dias de viagem, não. Eternidade. O que é que eu tenho preparado? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho feito para isso? Segundo ponto, o desejo de que sua família glorifique a Deus e tenha prazer nele. William Perkins afirmou que as famílias que não realizam culto doméstico, veja que imagem forte, são como porcos que engolem avidamente a comida, mas jamais olham para as mãos daqueles,
para as mãos que a trouxeram para eles. São como porcos que comem o que está no chão, mas não olha para aquele que lhe deu a comida. Por outro lado, ele lembrou que aquelas famílias em que se presta esse culto a Deus são, por assim dizer, pequenas igrejas, de fato até mesmo uma espécie de paraíso na terra. Matthew Henry ainda escreveu: é muito desejável ter a presença graciosa de Deus conosco, em nossas famílias, aquela presença que é prometida, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome. Em meu nome. Pais piedosos desejam glorificar a Deus e buscar sua face. Será que sua família não tem motivo algum de agradecimento a Deus? Vocês não têm problema algum para juntos trazerem a presença do Senhor? Ainda Matthew Henry afirmou: misericórdias na família e aflições na família são ambas convocações à religião na família. A aflição ou misericórdia são convocações para o culto doméstico, para a adoração dentro da família. Ainda uma outra motivação: o amor pela igreja e pelo reino de Deus. Salmo 78, verso 5 e 6 afirma: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e contassem a seus filhos. Matthew Henry comentou o seguinte: que Deus designou que os pais devem educar os filhos no conhecimento da lei divina, para que quando uma geração de servos e adoradores de Deus se vai, outra geração venha e a igreja, assim como a terra, permaneça para sempre, e dessa maneira o nome de Deus entre os homens seja como os dias do céu. É só você perceber, nós fazemos muitas coisas para transtornar o culto ao Senhor, e uma delas é não ensinando os filhos a adorar em casa, não ensinando os filhos a cultuar ao Senhor. Thomas Manton desafiou os pais a considerarem o seguinte: gerareis filhos e tereis famílias somente por causa do mundo e da carne, ou educareis a criança para Deus e governareis a família como uma sociedade santificada? Você é o chefe da casa e Deus o chamará a prestar contas. Mães, aqui vocês têm uma oportunidade especial para o bem eterno. É interessante, as mulheres, nós temos lugar no mercado, precisamos, eu me sinto que eu não cumpri o meu papel nessa terra, e aquela coisa toda. Thomas Manton diz o seguinte, no slide logo depois: especialmente as mulheres devem ser cuidadosas com esse dever, pois visto que são elas que estão mais próximas dos filhos, e surgem oportunidades precoces e frequentes de instruí-los, esse é o principal serviço que podem prestar a Deus nesse mundo. Sem a possibilidade de um trabalho mais público, função de autoridade pública. E sem dúvida, muitos excelentes magistrados têm sido enviados, aqueles chamam de Commonwealth, que é república que teve curta duração na Inglaterra, que são enviados muitos excelentes pastores à igreja e muitos santos preciosos ao céu, por meio de preparativos propícios de uma santa educação que talvez tenha sido dada por uma mulher que se achava inútil ou inservível para a igreja. Alguém que dizia: eu queria ser pastora, eu queria ser presbítera, eu queria ter um governo na igreja. Mães, vocês têm nas mãos o maior tesouro, os filhos. Eduquem esses meninos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para o serviço do Senhor. Bendita é a igreja em que o culto doméstico acontece nos lares. Nesse lugar, o pastor não precisa ficar exausto, tentando fazer ao mesmo tempo a obra
de muitos pais espirituais, membros de igreja bem catequizados pelos pais, conseguirão ler outros livros com mais compreensão, ouvir sermões com mais proveito, ter comunhão cristã com mais discernimento e se apegar à doutrina de Cristo com mais firmeza do que você provavelmente jamais fará por qualquer outro meio. Thomas Manton ainda afirmou, né, essa é a citação dele: pais piedosos querem dar à igreja filhos e filhas espiritualmente resolutos. Ore para que seus filhos e filhas sejam colunas na igreja. Bendito é o pai ou a mãe que um dia pode ver seus próprios filhos e filhas no meio da multidão de adoradores. O culto doméstico é o alicerce desse futuro. É o alicerce desse futuro. Concluindo, irmãos, a nossa aula de hoje, liderança fiel e culto doméstico são a mão direita e esquerda da piedade no lar. O culto doméstico estabelece a estrutura da piedade no lar. A fidelidade enche essa estrutura com vida e poder. Nunca faça separação entre as formas exteriores de adoração e a prática pessoal do temor a Deus. George Raymond adverte que sua vida será uma perigosa pedra de tropeço se aqueles que estão em nossos lares ouvirem você falar nas línguas de anjos quando está de joelhos, mas assim que o culto acaba, ouvirem você expressar seu mau humor com palavras amargas e injuriosas, ou o observarem a expelir palavras ultrajantes de orgulho ou destempero. Por outro lado, tentar cultivar a piedade em seu lar, sem a estrutura do culto doméstico, seria como procurar viver durante o inverno numa casa sem paredes, nem telhado. Precisamos de estrutura, hábitos e disciplina em nossa vida. Thomas Brooks, e aqui eu encerro, afirmou: uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu. Uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu. Ora, irmãos, esse é um grande desafio para todos nós. Mas se a última palavra minha de encerrarmos, eu diria: o que vamos fazer com tudo isso, pastor? Eu diria: comece. 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 E Deus há de nos abençoar. Vamos orar ao Senhor nesse momento, encerrando a nossa EBD. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra e sermos desafiados, ó Deus, a uma vida santa, começando em nossa casa, nossa vida, nosso lar. Então teremos uma igreja santa, viva, forte. Ó Deus, tenha piedade de nós. Como pastores, ensina-nos a equiparmos a igreja, para que cada um sirva no seu chamado e na sua vocação, de modo a glorificar o Teu nome. Ensina-nos, ajuda-nos a buscarmos os temas que farão do Teu povo um povo santo, que Te ame e que seja protegido de todo mal e que ande segundo os Teus caminhos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por isso, por todo o bem que o Senhor nos tem dado em Cristo Jesus. Amém.